Meus amados, graça e paz, uma boa noite a todos. Espero que você esteja bem. Se não tiver, vai ficar. Tá bom? Não tiver, vai ficar. Perdão pela voz, um pouco gripado. A acústica não está tão boa aqui, mas vai dar certo. Abra sua Bíblia no livro do Êxodo. Livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia. Capítulo de número 14. Vamos ler uma das mais conhecidas passagens das Escrituras. Êxodo, capítulo de número 14. Quero ler com os irmãos do verso 1 até o verso 14. Êxodo 14, do verso 1 ao 14. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não temais, não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor pelejará por vós, tão somente acalmem-se. O Senhor pelejará por vós, tão somente aquietem-se.
Ao nos encontrarmos em situações dificílimas na vida, ao passarmos por processos de provações extremas, temos o hábito, o costume de usar algumas expressões que são, na verdade, ditos populares, compartilhando com amigos chegados, dizendo assim: rapaz, estou entre a cruz e a espada. Ou então, quem sabe, estou no mato sem cachorro. Estou como cego em meio ao tiroteio. Estou numa sinuca de bico, num beco sem saída. Amados, não era justamente assim que a nação de Israel se encontrava nesse relato que nós acabamos de ler? Gosto muito da expressão usada pelo Charles Swindoll, um pastor e escritor que muito nos ajuda no entendimento do texto, quando ele olha para essa narrativa e usa a seguinte expressão: entre o diabo e o mar vermelho. Entre o diabo e o mar vermelho. Essa era a condição dos israelitas em Êxodo 14, entre o diabo e o mar vermelho. Indubitavelmente, sem sombra de dúvidas, essa passagem carrega uma das cenas mais dramáticas da nação de Israel, que é justamente quando o povo está num beco sem saída, e usando a expressão de Charles Swindoll, entre o diabo e o mar vermelho. Nenhuma outra passagem, talvez no Antigo Testamento, consiga traduzir o drama que Israel enfrentara no processo do êxodo, da saída, quando a nação se encontrou justamente diante do Mar Vermelho e avistando os seus inimigos cada vez mais se aproximando. A condição deste povo, a situação desta nação é de extrema provação. A pergunta, então, que nós podemos fazer ao texto, com o intuito de tirarmos lições preciosas, considerando até o que o apóstolo Paulo disse, escrevendo aos Romanos, capítulo 15, versículo de número 4, tudo aquilo que outrora fora escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que, por meio do bom ânimo e consolação procedentes da Escritura, encontremos esperança. O que temos aqui, irmãos, e que carrega também um milagre, algo extraordinário da parte de Deus, o que temos nessa narrativa é didático para nós e nos ensina bastante. Tiraremos então algumas lições preciosas sobre as provações extremas da vida. Em primeiro lugar, sobre as provações extremas da vida, Deus as conduz para a sua própria glória. As provações extremas da vida são conduzidas por Deus para a glória do próprio Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, não tem nada aqui nesse registro, ou neste registro, acontecendo por acaso, ou por um erro de percurso. Até porque, se você ler, por exemplo,
Voltando um pouco ao contexto imediato anterior, capítulo 13, versículo de número 18, está explícito no texto: assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Você não está lendo errado, você não está ouvindo de maneira equivocada. O texto diz: assim, Deus fez o povo dar a volta. O que temos aqui, irmãos, é um povo que está avançando no êxodo, no deserto, está indo embora, e a ordem que Deus dá é para que o povo volte. Há uma regressão. Só que um detalhe: essa regressão, cuja ordem vem de Deus, voltem, é assim, irmãos, de uma estratégia geográfica que nenhum ser humano seria capaz de entender se colocando na situação desse povo. Porque olha os detalhes geográficos aqui no início do texto. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zephon. O versículo 3 vai lançar luz sobre exatamente o pensamento que vai pairar, por exemplo, na mente do faraó. O faraó, com a sua inteligência geográfica, ele vai dizer o seguinte: o faraó pensará, aliás, é o narrador que diz, o próprio Deus falando por Deus, o faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Porque não faz nenhum sentido, humanamente falando, do ponto de vista estratégico, para quem quer fugir de uma situação difícil, para quem quer escapar de uma provação, não faz nenhum sentido voltar, como no caso o povo está voltando, e se acampar perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Porque quando você pega um mapa antigo, e você olha, o povo está literalmente entre o Mar Vermelho e o diabo. O diabo, nesse caso aqui, é Faraó. Eles estão a leste. Então, quando eles olham, por exemplo, para o sul, tem um deserto assim que ninguém se arrisca. Quando eles olham para o norte, por exemplo, tem fortalezas egípcias. Quando eles olham para o outro lado, tem Faraó. Então, assim, não tem saída. É um lugar que todo mundo fica se perguntando: o que é que a gente está fazendo aqui? O próprio Faraó vai dizer assim: eles estão confusos. Aqui é um jogo, e Deus está jogando, e Deus está provocando a mente de Faraó a uma inteligência que será frustrada. Porque Faraó vai pensar: eles estão confusos, eles estão vagando pelo deserto, estão perdidos, eles não têm escapatória. Além do fato de que Deus está conduzindo esse trajeto de regressão e de encurralamento do seu povo, note que no versículo 4 o Senhor diz assim: então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Tem o fator geográfico que o próprio Deus está orquestrando o regresso deles para aquele ponto específico. Além disso, o Senhor está permitindo que o faraó se enfureça. E por que eu estou dizendo aqui permitindo? Porque quando o texto diz: então endurecerei o coração do faraó, isso aqui é o que nós chamamos de hebraísmo. O que o texto está dizendo é assim, o mais perto do pensamento é: e deixarei com que o coração do faraó faça o que ele quer. Porque esse é o pior juízo, como vocês sabem, à luz de Romanos capítulo 1, esse é o pior juízo que pode existir sobre um ímpio. É Deus entregá-lo
as suas próprias paixões, paixões essas do coração, que são levadas às últimas consequências. E aqui, quando o texto diz, endurecerei o coração do faraó, há uma punição, há um juízo. Mas qual é o juízo? Faça o que você quiser. Quero só abrir um parênteses aqui. Se porventura você está fazendo o que você quer da sua vida, cometendo as maiores atrocidades, e ninguém lhe impede, saiba que o juízo de Deus está sobre a sua vida. O pior castigo de Deus é entregar o homem às suas próprias vontades. Feliz é o homem que não tem todas as suas vontades satisfeitas. Feliz é o homem que é freado ou refreado pelo Senhor. Feliz é o homem que é parado por Deus. Felizes somos nós que somos disciplinados constantemente pelo Senhor. Se alegre com a repreensão de Deus. Se alegre com a disciplina dele. Isso é sinal do amor dele por mim e por você. Voltamos ao texto, irmãos, e percebemos então Deus conduzindo toda essa história, não permitindo assim que nada escape do seu controle, incluindo o coração daquele que se constituía como o grande Deus na terra, o faraó. Esse que estava o tempo inteiro experimentando esse tipo de apoteose luciferiana, já que ele se sentia o Deus Todo-Poderoso. E aqui então está o faraó para atacar o povo de Deus com o seu exército enfurecido, porque o próprio Deus encurralou o seu povo para que faraó atacasse o seu povo. A pergunta que a gente faz é, quem encurralou quem? Evidentemente Deus encurrala o seu povo para encurralar faraó e o seu exército. E isso para quê, irmãos? Versículo de número 4 ainda. Então endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá, todavia, eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eu farei isso para que eu seja glorificado. Por que é que o Senhor muitas vezes conduz o seu povo para situações extremas na vida, para provações extremas na existência? Para glorificar o seu próprio nome. O que está em jogo, irmãos, não é o nosso bem-estar em primeiro lugar. O que está em jogo é a glória de Deus. Em meio às nossas mais extremas provações, Deus tem propósitos eternos e sábios para glorificar o seu próprio nome. Coisas que acontecem em nossa vida e que escapam ao nosso poder de compreensão, mas este Deus assegura a cada um de nós que está conduzindo as nossas provações, as mais extremas provações, para a glória do seu próprio nome. Quando Jesus é avisado que o seu amigo está enfermo e que esta enfermidade o levará à morte, ele demora. E ele demora de propósito e com propósito. Esta enfermidade não é para a glória da morte, mas esta enfermidade é para a glória de Deus.
Quando os discípulos estão com Jesus e ali avistam um cego de nascença, eles perguntam quem pecou, o pai ou a mãe deste, para que este sofresse desse jeito. E aí você pode imaginar um cego de nascença sofrendo, sua vida ali inutilizada. E Jesus diz: ninguém pecou, nem o pai nem a mãe, ele nasceu assim, para que fosse manifesto a glória de Deus. Deus tem o plano de constantemente revelar a glória dele através das provações que ele mesmo cria na sua vida. Propósitos que são propósitos benéficos, que podem doer, sim, que podem nos levar a alguns equívocos aqui, sim, mas são propósitos que buscam a glória do próprio Deus. Meus irmãos, a personagem principal aqui desse texto, quando nós consideramos isso, não é Moisés, não é a nação de Israel, não é Faraó, tampouco, seus soldados. A personagem principal aqui é o próprio Deus. Deus é o ator principal desse drama. Todos os outros são coadjuvantes. Deus protagoniza todo o enredo. É Ele que permeia o texto do começo ao fim. A estratégia é dele. O que vai acontecer é com ele. O livramento que ocorrerá é com ele. Tudo é com o Senhor, do começo ao fim. O propósito dele é claro. Ele vai glorificar o seu próprio nome. O mundo, irmãos, como disse João Calvino, é o formosíssimo teatro da glória de Deus. Este mundo é o formosíssimo teatro da glória de Deus. Deus as conduz, as provações extremas da vida, para a sua própria glória. Mas nós temos, amados, uma segunda lição. Essas provações extremas da vida, Deus as conduz para revelar. O cerco está armado. Deus vai revelar a sua glória. Agora, Deus vai revelar outra coisa antes disso. Deus vai revelar a inglória que está no coração dos israelitas. Eles estão num beco sem saída, à margem do Mar Vermelho. De repente começam a ouvir uma zoada. Cavalos, carros, poeira se levantando. Ainda distante, eles olham. É Faraó enfurecido. E agora, irmãos, pode juntar as 10 pragas do Egito, que não dá a fúria desse homem. Esse homem está, como que a gente diz, endemoniado. Ele vai matar um a um. Esse é o seu plano. Ele vai passar por cima de todos. O exército está furiosamente veloz contra eles. Quando eles veem a poeira subindo, a zoada, os gritos de guerra, amados, o texto diz, olha só, no versículo de número 10, ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, eles ficaram com medo tal, irmãos. Eles ficaram assim, sabe aquele pânico que toma conta de todo mundo? Vamos morrer. Essa é a primeira vez, veja bem,
Essa é a primeira vez, desde do momento da saída deles, que você encontra a nação toda clamando. Porque em seguida diz assim: e aterrorizados clamaram ao Senhor. Tem um aspecto positivo aqui. Aparentemente, o medo está levando o povo ao clamor. E Deus tem suas estratégias para nos levar ao clamor. O pavor, o medo. Já que nós não queremos nos dobrar, Ele manda exércitos. E aí agora a gente vai clamar. Só que essa oração provocada pelo medo, ela não é tão estável. Porque essa oração imediatamente dá lugar a uma reclamação. Eles não continuam orando. O medo toma conta do coração e é muito mais forte do que qualquer esperança de oração. No versículo de número 11, disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes sermos escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Meus irmãos, que pensamento mesquinho, né? Deus está provocando isso, irmãos, armando tudo isso. Não é para se surpreender com esse povo, não, porque Ele já sabe. Mas um dos propósitos de Deus é revelar, com essa provação, o que está no coração do seu povo. E o que está no coração do seu povo, por vezes, é Egito. Em muitas situações na nossa vida, em muitas, o medo, o pânico, que não vem da fé, que é do Egito, toma conta do nosso coração. E nós começamos a andar pelo que vemos, pelo que estamos ouvindo, pelas ameaças, pelos sentidos, pelo que estamos sentindo. Ficamos com medo, um medo que não provém dEle. E assim revelamos, irmãos, que há muita coisa de errado dentro de nós, não para Deus, porque Ele já sabe, mas para nós mesmos. Esse medo é aliado de uma ingratidão e de uma reclamação. E o alvo é quem? Moisés. E quando Moisés é o alvo imediato é o próprio Deus, porque Moisés é o representante. A reclamação aqui é com o próprio Deus, que está usando Moisés como libertador. E o povo está questionando justamente isso. Era melhor a gente ficar lá no deserto, no Egito. Sabe, irmãos, o pensamento deveria ser assim: é melhor a gente morrer com dignidade aqui nesse deserto do que morrer lá de maneira indigna, sendo escravo. Mas o pensamento mesquinho do povo era melhor a gente morrer lá escravo do que morrer aqui livre no deserto. Olha só, eles estão no deserto, respirando o ar puro do deserto, e eles preferem a fumaça dos fornos de tijolos do que o ar puro do deserto, que é a liberdade que o próprio Deus proporcionará a eles. Não raras as vezes, irmãos, quando a aprovação bate à porta do nosso coração, quando as situações ficam difíceis na vida cristã, nós revelamos que o nosso coração tem muito Egito, muito mundo. Não revelamos a fé, a confiança que é própria de um filho de Deus, de uma filha de Deus. Mas o medo que faz parte desse mundo, a angústia que faz parte desse mundo.
a reclamação, a ingratidão. E o que é que Deus está fazendo com isso, irmãos? Está nos tratando por dentro. Deus tem a missão. Nunca mais vou esquecer das palavras de um autor chamado Oswald Chambers. Ele diz assim: a única missão de Deus é a produção de santos. Um pouco exagerado, mas é interessante. Deus está produzindo santos. Pessoas, seres humanos, a semelhança do seu filho. O Pai está fazendo isso. Ele está empenhado nessa obra de tal maneira que Ele vai nos fazer sangrar por várias vezes por dentro. Os nossos problemas são emocionais, psíquicos. E Deus está dizendo assim: é para depender mais de mim. E Ele vai tratando, sabe, a gente por dentro. E a gente vai se assustando com certos sentimentos, com certos pensamentos. E é Deus trabalhando em nós. E é Deus, sabe, fazendo assim, doer, porque Ele nos ama. Começamos a encontrar ídolos no nosso coração que pensávamos que eles não existiam lá. Ou seja, Deus não permitirá que os seus filhos andem em auto-engano. Os pecados mais secretos e mais obscuros do nosso coração, eles vão vindo à tona com as provações que o próprio Deus coloca diante de nós. E o nosso coração responde a essas provações negativamente, revelando o que há de mais nefasto em nós. Deus está empenhado nisso, meu irmão, minha irmã. Eu não sou homem de chorar, não. Aí Deus diz: está certo. Mas, Senhor, por que está acontecendo? Papai, você não disse que não era homem de chorar? Porque eu sou duro, assim, sou duro, sabe? Não gosto de muita... Tá certo, sou um pouquinho assim. Ai, meu Deus, não preciso de oração, não. Eu resolvo minhas coisas. Você resolve suas coisas assim. Tá bom. Vamos endurecer o coração do faraó agora. Há muito orgulho em nós, irmão. Muita soberba. Muita vaidade. Aí Deus vai trabalhando dentro de nós. E vai doendo esse negócio. E Ele faz isso não porque é mal, mas porque é o contrário disso. Ele é bom. Ele está trabalhando no seu coração. Está sangrando o seu coração. Está doendo, tá? É o Senhor. Ah, mas está assim, tá, pastor, está um negócio. O Senhor sabe o que está fazendo. Ele não está desperdiçando nenhuma de suas emoções, nenhum dos seus aperreios, nenhum dos seus dramas. O Senhor sabe o que está fazendo. As provações extremas da vida, em primeiro lugar, Ele as conduz para a sua própria glória. Em segundo lugar, Ele as conduz para revelar a nossa inglória. E em terceiro e último lugar, as provações extremas da vida. Deus as conduz para revelar que só Ele pode nos salvar. É curioso notar que quando o povo reclama com Moisés, o povo está reclamando com Deus. A resposta de Moisés
que é a resposta de Deus. Não é de alguém que se ira e diz assim, então morram assim. Mas a resposta é uma resposta que aparece da seguinte maneira. Moisés respondeu ao povo, versículo 13. Não tenham medo. Meus irmãos, eu acho isso aqui de uma competência divina, de graça, que nós não conseguimos captar. Porque Deus poderia muito bem dar uma lição de moral e dizer, olha, vocês não sabem o que falam, vocês não confiam em mim. O Senhor diz assim, não tenham medo. Ele não repreende, sabe? Ele não castiga ninguém. Ele só quer saber de salvar. Ele não quer destruir ninguém. Ele não quer passar na cara de ninguém. Ele não quer maltratar ninguém. Ele não quer ferir ninguém. Ele só quer salvar. Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor pelejará por vós, tão somente acalmem-se. O Senhor pelejará por vós. O Senhor está dizendo para o povo, eu sou a única salvação de vocês. Há momentos, irmãos, são momentos como esse aqui, momentos de provações extremas, que é Deus ou é Deus. Você sabe do que eu estou falando. Ou é Deus, ou é Deus. É aquele momento que você diz assim, você olha para um lado, Senhor, se não houver nenhuma intervenção da tua parte, tudo perecerá. É nesse momento que Deus gosta de aparecer. É quando Ele coloca a gente diante do mar vermelho, com o faraó atrás da gente, com a poeira comendo no centro. E a gente olhando para um lado e para o outro, dizendo assim, agora? Ele diz, agora é comigo o livramento. Em nossa caminhada, irmãos, o Senhor faz questão de nos levar para situações extremas, para provações extremas, para nos lembrar que a nossa salvação vem somente dEle. Ele vai nos lembrando diariamente, semanalmente. Por vezes, Ele vai nos recordando o que é a nossa salvação. Ele vai nos livrando de trevas profundas. Ele vai nos livrando de acidentes. Ele vai nos livrando de enfermidades. Ele vai, sabe, irmãos, curando. Ele vai restaurando. Ele faz coisas assim que a gente fica, meu, o que foi que aconteceu? Não tinha saída, não tinha para onde ir. Aí Ele manifesta a glória dEle, com o livramento dEle, com a salvação dEle. E a gente olha e diz assim, isso só foi porque o Senhor quis que fosse assim. Porque caso contrário, não teria a mínima condição. O Senhor está lembrando você mais uma vez, nesse precipício em que você se encontra. Eu sou a sua única salvação. O Senhor está lembrando para você, mulher, nesse redemoinho em que você se encontra, que não tem saída, que não tem escapatória. Eu sou a sua única esperança e eu vou salvar você. Pastor, não consigo mais lutar, não tenho força mais para nada. O Senhor pelejará por vós. Não consigo mais, não dá mais. O Senhor
fará um grande livramento. Para mim já deu, pastor, não dá mais, acabou. Não acabou, o Senhor está contigo. Ele vai lutar a tua luta, que é impossível que você a vença. Só quem vence é Ele. Ele vai triunfar de maneira gloriosa e você vai cantar com Moisés. Cantarei ao Senhor, capítulo 15, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção, Ele é a minha salvação, Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu Pai e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército do faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no mar vermelho. Águas profundas os encobriram, como pedra desceram ao fundo. Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Em teu triunfo grandioso, derrubaste os teus adversários. Enviaste o teu furor flamejante, que os consumiu como palha. Pelo forte sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram. As águas turbulentas firmaram-se como muralha. As águas profundas congelaram-se no coração do mar. Você que está chorando, lembre-se que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Moisés diz ao povo: tenham calma, a gente não tem o que fazer. E a ordem em seguida vai ser: marche para frente. Meu irmão, minha irmã, não tenho que recuar mais não. Não tenho o que fazer mais não, tenho que andar para frente. Mas não tem um mar vermelho, não, é para andar para frente. Andar para frente. Não, eu vou voltar, não tem para onde voltar, o inimigo está atrás. Não, eu vou para o lado, não tem para ir para o lado direito, nem para o lado esquerdo, tem que ir, andar. Mas faz o quê? Vai se afogar? Vai não, porque ele vai abrindo, mas você vai passando. É para frente, o Senhor está dizendo, para frente, caminhe. Vai caminhando. Está com medo? Tenha medo não, vai embora, vai caminhando. E o Senhor vai indo adiante de você, vai caminhando. Vai confiando no Deus da tua salvação. Eu sei, irmãos, eu sei que há momentos que são tão difíceis, né, que a gente fica como esse povo mesmo. Há momentos que são tão perturbadores que a gente fica perguntando assim: rapaz, será que eu atirei pedra na cruz? Foi o que eu fiz? Então a gente fica com uma ligeira desconfiança. Eu acho que botaram o meu nome na boca de um sapo, só pode. Costuraram o bicho. A gente nem acredita nisso, mas nessas horas a gente procura explicação para tudo. Rapaz, eu acho que fizeram um trabalho para mim. Mas o crente presbiteriano é tão fiel à firma, à denominação, que não tem coragem de contar esse tipo de pensamento ao outro, porque o outro vai dizer assim: ih, rapaz, isso aqui não é presbiteriano, não. Mas a gente fica com a suspeita, sabe? Rapaz, eu acho que meu nome está lá debaixo da cachoeira, lá da mata tal. Porque não pode. Tem coisa errada acontecendo demais. Não. Aí será, pastor, que não é maldição hereditária? Eu fico um bocado de pensamento, né? Eu acho que eu vou para a sessão de descarrego. Não precisa, não. Pode ter até o sentimento, a sensação, mas não é nada disso, não. É o Senhor trabalhando na sua vida. Tenha medo, não. Não é nada disso. Não fizeram nenhum trabalho. E se fizerem, não pega, não. Você é do Senhor. Você pertence ao Senhor. Fica assustado com isso, não. São os espíritos malignos. Pode até ser, mas debaixo da permissão dEle. Ele está no controle de todas as coisas. Não temas. Se acalme. Fique em paz, caminha,
vá em frente, o Senhor pelejará por vós. O Senhor pelejará por vós. O Senhor está falando para você: eu pelejarei por você. Eu pelejarei por você. Ele é aquele que já nos disse, irmãos, já nos deu garantia. O Cristo ressurreto disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está com você. Ele está com você. Curve a sua fronte. E já agradeça pelo livramento. Diga: Senhor, muito obrigado, porque estava sem esperança, mas agora o Senhor falou poderosamente ao meu coração. Posso confiar em Ti, posso descansar em Ti. Ele é a fonte da nossa segurança, irmãos. Ele é a rocha da nossa salvação. Qual é o mar que precisa ser aberto? Seus inimigos vão naufragar. Lembre-se, eles já naufragaram na cruz do Calvário. Estão fazendo as últimas tentativas contra a sua vida, mas sem êxito. Porque você pertence ao Senhor para sempre. Pai bendito e amado, obrigado porque o Senhor não apenas contempla a nossa história, mas o Senhor é o autor da nossa história. E assim entendemos que a nossa história, está sendo conduzida pelo Teu poder, pelo Teu amor e pela Tua bondade. A paz do Senhor vai reinar em meio aos nossos medos. A esperança do Senhor vai dissipar todas as nossas dúvidas. As Tuas promessas, fundamentadas no Evangelho da cruz, as Tuas promessas, Senhor, somente elas merecem confiança. Nos derramamos na Tua presença, reconhecemos a nossa altivez, a nossa soberba, e aqui nos quebrantamos diante da Tua presença. Nos quebrantamos e dizemos: Senhor, nós não temos o que fazer, nunca tivemos, sempre dependemos do Senhor. Revela o Teu poder sobre as nossas vidas, Senhor, mais uma vez. Revela a Tua glória sobre as nossas vidas, Senhor, em manifestações extraordinárias e sobrenaturais. Não, Senhor, não é que estamos querendo mais sinais além do sinal da cruz. Não é isso. Apenas entendemos que o Teu braço continua estendido para nos dar salvação, para nos dar livramento, para nos curar, para nos restaurar, para nos colocar de pé, para afugentar os nossos inimigos, para nos dar um começo de semana abençoado na Tua presença, para abrir portas e fechar portas, para descansar o nosso coração aflito. Nós acreditamos piamente nisso. E aqui, Senhor, nesse domingo, nós nos apresentamos como totalmente dependentes do Teu poder, da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia. Sê com cada uma aqui, enxugue as lágrimas dos olhos de cada irmão, cada irmã, de cada família. Essa é a minha, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.